Boa noite. Estamos aqui de novo para mais uma live. Hoje um assunto extremamente importante que tira o sono de muitos pais, de muitos terapeutas, que é com relação à escoliose das nossas crianças. Muitas crianças desenvolvem escoliose e nós, enquanto terapeutas, tentamos de tudo para que consigamos reverter esse problema da escoliose e muitas vezes a escoliose evolui para graus muito severos e a criança acaba indo para cirurgia, né? Então, hoje nós convidamos o Dr. Alexander Rossato, conhecido de muitos pais, de muitos terapeutas. Ele é médico especialista da Clínica de Escoliose da ACD e membro da Sociedade Brasileira de Coluna e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O Dr. Alexander é um dos grandes cirurgiões no quesito coluna. E hoje ele vai bater um papo com a gente e tirar todas as dúvidas e esclarecer um pouco mais desse assunto para a gente. Eu vou chamá-lo. Oi. Olá, Janice. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Perfeitamente, está tudo em ordem. Então, tá bom. Então, vamos conversar, vamos começar falando um pouquinho por que as nossas crianças têm escoliose. Elas acabam apresentando uma escoliose. Bom, primeiramente, boa noite, Janice. Para mim um prazer. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. Um prazer imenso falar com o Grau, em nome da sua pessoa, aí, representando tantas pessoas que eu conheço aí dentro, tantos terapeutas, né, dessa instituição que há tanto tempo trata das crianças com problemas neuromusculares. Já tive a oportunidade de trocar experiência com muitos terapeutas, aí, conhecer bastante, assim como tratar de muitas crianças que fazem a reabilitação aí com vocês, né? Uhum. Então, para mim, é um prazer estar falando com vocês a respeito desse assunto, principalmente levando em consideração e sabendo da dificuldade que é tratar criança com problema neurológico, de uma maneira geral, né? Não necessariamente somente a coluna, mas seja qualquer uma parte ortopédica ou a parte neurológica, a parte da reabilitação. A gente sabe de todas essas dificuldades e são poucos os lugares que tem a excelência que o Grau tem no tratamento dessas crianças. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço em nome de toda a nossa equipe. Isso é extremamente sincero. Conheço você há muito tempo, conheço muita gente aí da clínica, né? Da parte da reabilitação. E realmente só tem elogios aí a fazer a vocês. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Então, começando com essa pergunta aí que você fez, em relação ao porquê que essas crianças desenvolvem, falando especificamente de escoliose neuromuscular, né, que é o tema aí da live proposto. Bom, de uma maneira geral, seja qual a doença neuromuscular, isso geralmente o quadro neurológico ou o quadro muscular leva um comprometimento assimétrico da musculatura do tronco, de uma maneira geral, né? Então, no caso, por exemplo, da paralisia cerebral, a gente acaba observando a espasticidade. No caso de outras doenças, como as distrofias ou a miotrofia espinhal, a gente vê os quadros geralmente mais voltado para
hipotonia, né? E normalmente esse desequilíbrio muscular compromete, de uma maneira geral, a musculatura do tronco. E com o crescimento da criança, vai havendo um desequilíbrio dessa musculatura, levando a uma tortuosidade dessa coluna, ou seja, a um desvio da coluna. O termo escoliose sempre é o termo mais utilizado, de uma maneira geral, que abrange mais uma deformidade da coluna das crianças, mas a gente sabe que essa deformidade ela é tridimensional, né, Janice? Não é só o desvio lateral da coluna. Muitas vezes o componente cifótico, que é o desequilíbrio da coluna para frente, ele é mais importante do que propriamente a escoliose, né? E também tem o desvio rotacional da vértebra, que normalmente ocasiona aquelas gibosidades, aquelas assimetrias na região posterior do tronco, onde um lado fica mais alto do que o outro. E isso faz com que essas crianças, com o passar dos anos e o crescimento, determinado principalmente pelo crescimento, façam com que essas deformidades progridam cada vez mais. Exatamente, né? Porque se fosse só num plano, né, o desvio, só no plano, né, seria mais fácil até a gente cuidar disso. Mas aí Sim, nós estamos falando dos 3 planos. exato. E o plano rotacional é o pior, não é? É o mais difícil de ser tratado, né? Você não consegue conter essa rotação com algum outro artifício, seja ele cirúrgico ou trabalhando uma musculatura, ou, cirúrgico não, com colete ou com uma musculatura específica. Até cirurgicamente, corrigir a rotação talvez seja a situação mais complexa, mais difícil, que muitas vezes a gente não consegue corrigir totalmente, né? Então, lembrar que a coluna ela desvia lateralmente, ocasionando uma escoliose, mas em geral está associado também a um desvio no plano sagital, que a gente chama, que é o perfil da criança, né? Que é aquela cifose, e rotacional também. A criança que nós estamos falando, né, neuropata, ela é um universo, né? A musculatura é muito desigual, né? A musculatura do lado direito, esquerdo, no plano anterior, posterior, é complicado realmente e é por isso que acabam acontecendo esses desvios, não é isso? Perfeito. Você resumiu bem. A questão, a criança, seja ela neuropata ou miopata, é um compêndio, né? Não é só a coluna. Eu brinco que quando eu vou operar a coluna, o que menos me preocupa é a coluna, porque a coluna eu sei lidar com isso de uma maneira mais tranquila. E o que menos me dá trabalho, por exemplo, no pós-operatório é a coluna. Então, e aí a importância, talvez, de você estar respaldado quando você se propõe a tratar de um neuropata ou de um miopata, ou seja, de uma criança especial, você está acompanhado de uma equipe multidisciplinar, né? É impossível você querer tratar sozinho uma criança com esse perfil. Você precisa de uma retaguarda, seja da parte da reabilitação, quando você trata isso conservadoramente, né? O pessoal, os orteticistas que fazem os coletes, da mesma forma cirurgicamente. Não adianta só um cirurgião bom, competente, se você não tem uma enfermagem acostumada com esse tipo de paciente, um terapeuta, um intensivista, um pediatra que conheça esse paciente. Então, é um capítulo à parte no mundo da coluna, inclusive. Então, a gente estuda para fazer ortopedia ou neurocirurgia, depois a gente vai querer fazer coluna. Vamos fazer coluna. Fizemos coluna e depois você vai querer fazer escoliose, que já é uma coisa complexa, né? Você faz a escoliose. E aí, dentro do capítulo escoliose, você tem a escoliose neuromuscular, que talvez seja o maior desafio, principalmente pelo índice alto de complicações. Então, é uma situação que, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, você precisa estar respaldado com uma equipe que está habituada a tratar esse tipo de paciente. Tá certo. Agora você já me deu uma deixa para entrar em algumas perguntas que nós recebemos, que é assim, vamos falar do tratamento conservador da escoliose neuropática. Sim. Tá? Como é que
O que que você indica? Como é que você trata isso? Quais são os recursos que você tem? Vamos começar por aí, depois nós vamos falar em faixa etária, enfim, vamos em frente. Perfeito. Bom, na minha concepção, o tratamento conservador da escoliose no paciente neuromuscular, vou falar neuromuscular porque tem os neuropatas e os Isso, miopatas, tá. ele inicia precocemente já na prevenção dessa deformidade. E quando eu falo Aham, prevenção, não é que você vai fazer um tratamento que vai evitar essa escoliose. Muitas vezes, essa escoliose ela vai aparecer você fazendo o melhor do tratamento, né? Porque o desequilíbrio muscular, a assimetria, a questão neurológica faz com que essa deformidade desenvolva. Mas se você previne desde as idades mais precoces, você pode retardar um pouco o aparecimento dessa escoliose e, principalmente, fazer com que essa evolução seja um pouco mais lenta, né? Então, esses pacientes, eles necessitam de uma reabilitação precoce, um estímulo precoce, aham, uhum, obviamente voltado para a fisioterapia, para a reabilitação, realmente, aham, seguido por posicionamento, né? E aí entra um capítulo à parte, que é a adequação postural, que é importantíssimo tecnologia para essas assistiva crianças, porque a grande maioria delas não são deambuladoras, principalmente as que fazem deformidades mais importantes, então são dependentes de cadeira de rodas, e é importantíssimo que elas se sentem bem, né? A posição sentada para elas é a posição do dia a dia, então aham, isso precisa ser feito da melhor forma possível. Então, para o conforto da criança, em primeiro lugar, né, para uhum, facilitar os cuidados dos pais e dos cuidadores, mas também na prevenção de uma deformidade ou para fazer com que essa deformidade evolua mais lentamente. Então, a perfeito. reabilitação precoce, a adequação postural correta, Uhum, no sentido da prevenção e do sentido de você uhum, conter uma progressão mais rápida, ela é de suma importância. Em relação ao aham, tratamento conservador propriamente dito, quando você já tem uma escoliose instalada, ou que você tem uma escoliose de baixo valor angular, que você quer impedir que ela progrida, ou quando você já tem uma escoliose importante, mas você precisa ganhar tempo no sentido de planejar uma cirurgia futura, além da adequação postural, que é um elemento fundamental no controle dessas deformidades, pelo menos na tentativa, a gente, e da reabilitação, obviamente, com exercícios específicos. Hoje em dia, não é só a questão da fisioterapia convencional, né? Antigamente aham, veio, aí depois veio o Bobat com a força toda, né? Que eu aham, tive a oportunidade de ver o aparecimento. Agora as terapias mais exaustivas das crianças com os Therapy era Suite, com os suíte, Pet isso, Suite. E aí entra o capítulo dos coletes, né? Que gera isso, muitas vezes, em primeiro lugar, discussões e também dificuldades, porque às vezes as pessoas acham que a cirurgia é muito complicada, a cirurgia é muito problemática para os pais, mas também não é fácil utilizar um colete o dia inteiro para uma criança, às pois é. vezes espástica, ou uma criança que tem pouca sensibilidade, inquieta, às vezes com um cognitivo comprometido. Então, é um capítulo também difícil de ser lidado, que Uhum, é o uso dos coletes. E aí existem uma série de formas de utilização, de série de coletes. Existem uma fase mais precoce, que eu vejo os coletes proprioceptivos, né? Que é, são os teratogs, vários outros tipos que a gente vê, que são aham, aqueles coletes mais maleáveis, aham, não rígidos, né? São coletes aham, proprioceptivos, que eles ajudam a criança no posicionamento, ajudam a criança na melhora do equilíbrio e do controle do tronco, mas não são coletes que contêm a progressão da escoliose. Esse não tipo de contém. colete não contém. Infelizmente, né, são coletes que você tem o seu benefício,
Você tem a sua utilidade, mas numa fase inicial, onde a criança ainda tem dificuldade de equilíbrio de tronco, que adota, às vezes, por falta desse equilíbrio, pela força gravitacional quando estão sentados, uma postura em colapso do tronco, né? Faz uma cifose, faz um colapso desse tronco. E nessas situações, esses coletes eles podem ser úteis. Achar que esse colete ele vai impedir a evolução, o aparecimento ou a evolução de uma escoliose, isso não ocorre. Aí, quando você já tem uma escoliose instalada, exato, num valor angular mais baixo, uma certa flexibilidade, a gente lança a mão de coletes rígidos. E aí existe uma série deles, desde os coletes mais antigos, que eram umas órteses mais feitas sobre molde mesmo. Inicialmente, esses moldes eram feitos sobre gesso mesmo, né? Para confecção desses coletes. Atualmente existem scanners para fazer esses moldes. Os coletes são, hoje em dia, mais modernos, têm uma configuração tridimensional, que são os coletes 3D. Mas, em algumas situações, não dispomos disso. Em alguns locais do país, a gente não dispõe desses coletes mais modernos. E aí são usados aqueles coletes histórico-lombo-sacrais ou aqueles coletes bivalvados. E eu sempre explico a utilidade desse colete, né? Porque a escoliose neuromuscular ela é extremamente refratária ao tratamento conservador. Raramente, em uma escoliose neuromuscular, você consegue uma correção com um colete. A intenção do colete é tentar, ao máximo, evitar a progressão ou fazer com que essa seja lenta, né? Para que a gente possa ganhar tempo. E a gente sabe também, em contraponto, que essas escolioses neuromusculares ela tem uma tendência a progredir mesmo fora do período de crescimento. Então, mesmo após a maturidade esquelética, essas deformidades elas progridem. E aí não faz sentido você usar um colete a vida toda, né? Então, normalmente, o colete é um tratamento temporário, onde a gente ganha tempo para tentar postergar ao máximo uma eventual cirurgia, né? São poucos os casos que a gente consegue um resultado final efetivo de uma correção ou você parar a progressão de uma deformidade com tratamento isolado no colete, logicamente, né? Estamos aqui falando de escoliose neuromuscular. Certo. Eu acho que fica claro a gente pensar assim, né? Tudo vale a pena. Primeira coisa, a criança tem que ser vista nesse todo, né? A gente, desde o começo, no tratamento mais precoce, nós não podemos esquecer que poderemos estar lidando com alguém que vai ter uma escoliose. Então, o posicionamento é importantíssimo. Isso é muito importante a gente frisar isso para os pais, né? Que o terapeuta, às vezes, é chato com a questão de posicionar no carrinho, na cadeira, na hora de dormir, no colo, mas que tudo isso já é alguma coisa que pode prevenir algumas deformidades. A escoliose pode ser que não seja evitada, né? Ela vai aparecer se tiver que aparecer. Mas tudo que fizermos preventivamente, seja o posicionamento, seja esses coletes posturais, né, que tem essa proteção, nós estamos falando de FlexCorp, TheraTog, e nós temos uma série de recursos, mesmo com as bandagens, de trabalhar mais um pouco uma musculatura do que a outra. Eu acho que tudo isso é válido, né? Sem dúvida. E na nossa experiência, os coletes rígidos realmente são muito difíceis. A aderência é muito pequena, né? A aderência é difícil. O cuidado dos pais é muito dificultoso. Realmente é difícil. Mesmo os novos coletes 3D, que são rígidos também. E são crianças às vezes, com alteração cognitiva. Então, é muito complicada a utilização deles. E a gente não pode esquecer que as nossas crianças, a parte respiratória, né? Que mesmo que o colete seja feito sob medida e tudo, nós não podemos esquecer que tem um pulmãozinho ali dentro, né? Exato. E a gente precisa, porque às vezes a criança com aquela pressão, ela passa a respirar pior, né? Então é aquela coisa.
O maior exemplo disso é a miotrofia espinhal, né, Janice? Porque normalmente são Exato. pacientes que têm um comprometimento mais da musculatura proximal dos membros. São crianças que têm um comprometimento da musculatura acessória respiratória. Né? Já tem um tronco mal formado por conta da própria patologia. E aí você vai lá e imobiliza, né? Coloca um colete que impede essa expansão da caixa torácica e muitas vezes dificulta ainda mais a qualidade respiratória desses pacientes. Então, não é tão simples assim, principalmente quando você confronta, né, a questão colete versus cirurgia, parece que, poxa, é colete, é o melhor, mas a gente até tendo muitos pacientes já operados e pacientes que operaram e que usaram colete depois de um certo tempo da cirurgia, muitos deles falam que o período cirúrgico foi melhor do que o período onde ele com o colete. Lembrando que depois do tratamento cirúrgico não se usa mais colete também, né? Então tem essa questão. É verdade. Mas tudo tem sua indicação. A cirurgia tem a sua indicação e ela não deve ser feita quando essa indicação não existe. Então, tudo tem, como você disse, todo tratamento tem o seu papel de importância, desde a prevenção, no tratamento conservador e numa eventual cirurgia futura. Deixa eu te perguntar, me fizeram uma pergunta nas crianças hipotônicas. Você tem alguma sugestão de orientação de posição desde o bebê hipotônico? Se tem alguma coisa que pode melhorar já preventivamente essa coluna, alguma coisa? Então, as crianças com hipotonia, desde o início, eles têm uma grande dificuldade de permanecer sentados, né? Porque com a força gravitacional, esses pacientes eles fazem um colapso do tronco, então eles sentam em cifose total. Então eles curvam para frente bastante, e isso é muito ruim, porque eles comprimem o tórax e o abdômen. Então para respirar é ruim, para deglutir é ruim, para o funcionamento gastrointestinal ele é bastante ruim, né? Essa posição. E aí, muitas vezes, o que a gente se depara é que os pais preferem deixar essa criança, por exemplo, deitada. E isso é muito ruim, muito ruim. É ruim? Tanto do ponto de vista motor, né, de aquisições motoras que ela eventualmente possa ter, mas também quadro respiratório, uma série de coisas, né? Funcionamento intestinal, uma série de coisas. Então, esses pacientes, em relação ao posicionamento, a gente sempre preconiza que a melhor postura é o melhor nível funcional dele. Se ele senta, vamos sentar. Né? Se ele fica em pé, vai ficar em pé, vai fazer parapódio. Se ele anda, obviamente, ele vai andar. E sentado, o que a gente observa é que quando realmente senta ou numa cadeira que não é apropriada, ou num carrinho que é inapropriado, por conta desse colapso, eles ficam mal sentados. Então, aí eu acho que tem um papel fundamental, principalmente nas crianças hipotônicas, seja ela neuropata ou miopatas, a adequação postural. Isso é fundamental. Né? Então, existe mecanismo da adequação postural, onde você pode aumentar o tilt da cadeira, jogando o centro gravitacional para trás, para que ela não curve para frente. Né? Então, ela fica um pouquinho mais reclinada. Existem os cintos das cadeiras que impedem a anteriorização do tronco, né? Então, esses recursos, eles acabam auxiliando no posicionamento dessas crianças, no caso, na postura sentada, que é importantíssimo para elas. Outro recurso também são os coletes proprioceptivos, né? Nesse caso que eu tinha comentado adiante. FlexCorp, Teratog, que você consegue conter um pouco isso daí, e isso faz com que a criança involuntariamente também trabalhe um pouco esse tônus para manter essa postura melhor. E quanto ao físio, né, nós costumamos orientar, se a criança ainda está na fase de ficar muito no leito, no berço, né, que se alterne as laterais, né, e que se observe como ela dorme, enfim, né?
para que a gente possa intervir por um Isso. coxinho, um Mecanismo de bolinho. contenção na hora de dormir, porque Exato. essas crianças às vezes dormem muito, se mexem, ou às vezes tem movimentação involuntária, ou às vezes são Exato. espásticas. Então, essa contenção Uhum. pode ser feita. Com quantos, assim, nós estamos falando assim, existe um grau limite, fala assim, acima de tantos graus é cirúrgico, ou cada caso é um caso? Então, logicamente, a avaliação ela é individualizada, né? O grau é um É. fator que a gente analisa, mas existem outros fatores para a gente analisar se tem indicação ou não e qual o tipo de cirurgia que hoje a gente pode propor. Mas, de uma maneira geral, mais abrangente, as cirurgias estão indicadas acima de curvas acima de 45 e 50 graus. Ah, tá ótimo. 45, Eu 50 tenho, graus. eu tenho uma mãe aqui, que é uma pessoa que eu conheço até, que ela diz assim, minha filha usou corretamente o colete e teve que fazer a cirurgia. Mas conseguimos postergar a cirurgia até a idade que não precisaria de cirurgia com necessidade de ajuste, né? Então, Isso é então vamos exatamente o que a gente conversar um estava pouco. falando, né? É, Exatamente, perfeito. então, então, e assim, vamos falar um pouco da cirurgia agora, assim, porque eu sei que crianças que fazem cirurgia é uma técnica, existe o ajuste, porque a criança cresce, não é isso? E depois Existem a criança, isso, e tem a criança. Existem situações Tá. que precisam realmente de ajuste. É. Quando é que precisa de ajuste? É quando a Então, curva. Fala. acho que é Conta melhor a pra gente gente. falar de trás para frente, né? Então, Então fala. Tá. crianças maiores, Uhum. geralmente com curvas acima desse valor angular, 45, 50 graus, que já estão atingindo ou próximo à maturidade esquelética. Normalmente, a idade ideal é por volta acima dos 12 anos. Algumas vezes a gente, dependendo do tipo, do biotipo da criança, a gente pode fazer o procedimento um pouco antes. Essas crianças são submetidas à cirurgia mais tradicional, que é a artrodese por Sim. via posterior. A grande maioria É. delas tem que fazer uma cirurgia com uma fixação longa da coluna, obviamente, onde você tem que subir até a parte superior da coluna torácica, porque a grande maioria delas desenvolve uma cifose, então te obriga a fazer a cirurgia desde cima. E também a grande maioria você precisa estender isso até a bacia, até a pelve, porque normalmente, além das escolioses que a gente estava comentando, esses pacientes têm uma obliquidade da bacia. A bacia não está nivelada, ela está oblíqua, né? E você precisa corrigir essa obliquidade juntamente com a deformidade da coluna. Então, é uma cirurgia extensa, onde você acaba fixando toda a extensão dessa coluna junto à pelve, e é uma cirurgia definitiva. Uma vez feita, não tendo nenhuma complicação, tendo um bom resultado, é uma cirurgia onde esse resultado é para sempre, né? O nosso drama é quando a gente se encontrava numa situação onde tínhamos uma criança de baixa idade, de muitas vezes muita baixa idade, com uma escoliose muito importante, muito grave. Então, por exemplo, uma criança com 4, 5 anos, com uma escoliose de 80 graus, né, se eu for esperar ela fazer 10, 11, 12 anos para depois fazer uma cirurgia, provavelmente, quando ela chegar nessa idade, ela não é mais elegível para uma cirurgia. Essa deformidade provavelmente piorou a tal ponto, ou enrijeceu, estruturou a tal ponto, que eu não tenho mais condições, às vezes, técnicas de corrigir esse tipo de deformidade, né? Então, esse era o drama maior nosso antigo, porque quando eu comecei, por exemplo, a operar a escoliose, nós não dispomos, não tínhamos um dispositivo onde a gente conseguia corrigir a deformidade ou ao menos impedir essa progressão dessa deformidade, mas que ao mesmo tempo a gente permitisse que ela crescesse, né? Então hoje a gente tem alguns dispositivos que a gente chama de growing system, são sistemas de crescimento, onde o funcionamento dele básico é como se fosse um colete interno.
você corrige parcialmente essa deformidade, né? Porque você não fixa a coluna toda, você fixa a extremidade da coluna, e você, de tempo em tempo, a cada 9, 8 meses, 9 meses, 7 meses, você precisa fazer um alongamento desse dispositivo, que ela aí, no caso, chamou de ajuste, né? Com isso, a gente consegue, através de um procedimento, logicamente, o procedimento para instalação desse dispositivo é um pouco maior, mas não tão grande quanto a cirurgia tradicional. Porém, a cada 6, 8 meses, eu tenho que fazer um pequeno alongamento através de um procedimento pequeno. Porém, apesar de ser pequeno, precisa ser internado, fazer com anestesia. Normalmente é de um dia para o outro, vai embora para casa. Não é uma cirurgia com trauma muito grande. Porém, obviamente, a gente sabe que não é legal ficar fazendo muita cirurgia, mas é o que nós temos hoje em dia. Não dispomos ainda, aqui no Brasil, existem muitos estudos, em alguns lugares que tem algumas ferramentas, alguns mecanismos, desse alongamento ser automático, e você não precisar intervir cirurgicamente. Então, existem sistemas magnéticos, sistemas mecânicos, onde com o crescimento a haste desliza e não retrai. E isso acho que deve chegar para a gente em breve, alguma situação dessa. Mas hoje em dia o que a gente tem para uso rotineiro são sistemas de crescimento, onde a cada 6, 8 meses faz o tal ajuste aí que foi mencionado. Mas fora do Brasil tem esses sistemas mais modernos? Assim? Existia um sistema magnético que vinha sendo usado, que eu já vi esse sistema sendo usado, que você, através de um ímã, conseguia, mas esse sistema, agora mais recentemente, teve alguns problemas e ele foi tirado do mercado, pelo menos temporariamente. Tá? E existe um outro desenvolvimento de um outro tipo de sistema, onde você tem um alongadorzinho que permite que a haste deslize conforme essa criança vá crescendo. Que seria um cliquezinho na haste, né? Esse sistema ele já tem fora daqui, e eu acho que esse tipo de sistema, que é empregado para crianças um pouco maiores, não dá para fazer em criança muito pequena, em breve a gente vai ter isso em mãos. Que legal, muito bom. Eu estou lendo aqui as perguntas, algumas a gente já conseguiu responder. Sim, quais são os riscos da cirurgia de escoliose? Quer dizer, nós, na verdade, não é uma cirurgia, né? Existem técnicas, né? Exato. Acabamos de falar aí em 2 procedimentos, mas, enfim, gostaria que você Quando a gente fala em risco, a gente sempre pensa de maior complexidade, né, Janice? Que seria as artrodeses, né? Então, são cirurgias mais longas, cirurgias que normalmente têm um sangramento mais importante, em geral precisam de transfusão sanguínea, um tempo de internação maior, né? Mas a gente tem que, em específico, nas escolioses neuromusculares, como eu disse, o que menos me preocupa é a coluna, né? Eu sei que ali, na hora do centro cirúrgico, depende muito da gente, né, fazer a cirurgia mecanicamente, aquilo, mas as complicações normalmente não estão relacionadas ao intraoperatório. Se a gente for pensar em complicações, riscos intraoperatórios, sangramento é totalmente passivo de você conseguir corrigir isso e não ter uma hemorragia a ponto de complicar. A parte neurológica, para aqueles pacientes que têm algum grau funcional, principalmente em membros inferiores, a gente tem como monitorar isso através de potencial evocado durante a cirurgia, que a gente faz normalmente de rotina. Então, todos os movimentos são controlados, é jogado num computador onde a gente trabalha com um neurofisiologista junto, que controla todos esses movimentos. Então, o risco da cirurgia, que é a parte neurológica, a parte da anestesia, a parte de sangramento, são riscos mais calculados, né? E totalmente passíveis de correção, de evitar. Começou a sangrar, você pode parar a cirurgia na metade, no meio, e fazer num outro tempo. Existem essas possibilidades. As minhas maiores dificuldades com os pacientes neuromuscular, em termos de complicação, é no pós-operatório. E aí volto naquele assunto do início, né? Aí está a importância do local adequado,
Obviamente, a equipe que vai operar tem que ser uma equipe experiente, né, que tenha prática nisso também. A cirurgia não pode durar 8, 9, 10 horas, né? Mas aí a retaguarda, toda a equipe de apoio, né? Desde o intensivista e a fisioterapeuta respiratória que vai recebê-lo num primeiro momento, toda a reabilitação, a enfermagem, às vezes a necessidade da psicologia, né? Porque às vezes essas crianças têm um cognitivo bom, deprimem após a cirurgia, que dificulta a reabilitação, vocês sabem bem como é isso. E nesse momento pós-operatório é que surgem as complicações que a gente precisa de toda uma equipe multidisciplinar para responder, para resolver. De uma maneira geral, as principais complicações são pós-operatórias, são em três estágios diferentes. A primeira delas é logo após a cirurgia, ou seja, quando o paciente chega do centro cirúrgico e as primeiras 48 horas. As principais complicações nesse momento são as complicações respiratórias. Tá? Então, atelectasia, risco de aspiração, pneumonia, e aí entra a importância desde os cuidados em UTI, enfermagem, fisioterapia respiratória, aspiração, ventilação com pressão positiva, isso tudo é importantíssimo. Passou essa fase, o paciente está bem do ponto de vista respiratório, entra na fase abdominal. Esses pacientes têm uma tendência já a ser obstipados intestinalmente, então normalmente eles distendem, têm muita dificuldade para evacuar e muitas vezes a gente tem que lançar mão de recursos como medicações ou até mesmo lavagem, e isso dificulta um pouco a reabilitação no estágio inicial desses pacientes. Uma vez resolvido a questão abdominal, tudo bem, o paciente certamente vai se sentir confortável. E aí, próximo à alta, que normalmente é uma internação por volta de uns 7 dias, a gente começa a se preocupar com cicatrização, né? Então, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes essas crianças são imunodeprimidas, às vezes baixo peso, desnutridas, tá? São crianças colonizadas, porque frequentam muito o hospital, usam fralda, ou têm uma bexiga neurogênica. Então, a chance de infecção na cirurgia de escoliose neuromuscular, ela é bem maior quando a gente compara com, por exemplo, uma escoliose idiopática numa menina idiopática. Exato. Então, eu sempre falo, a chance de infecção ela é alta nessas crianças. Obviamente, a gente consegue resolver, seja com antibiótico ou a necessidade, às vezes, de uma limpeza cirúrgica que eventualmente venha a ocorrer. Mas por esses motivos que eu acabei de mencionar, a chance de algum problema na cicatrização ou de infecção, ela acaba sendo alta. Cicatrizou, não teve infecção, o resto, Janice, vai bem. Eu tenho dificuldade para pegar, para fazer isso por sentado, isso daí evolui, isso daí não tem nada melhor que o tempo e assim, a orientação do pessoal da reabilitação em torno para ajudar a família, para ajudar a criança. Então, normalmente são esse período que é o período mais crítico e talvez essas 3 complicações que me dão mais dor de cabeça no pós-operatório. Deixa eu te perguntar uma coisa. No pós-cirúrgico, né? Já aconteceu isso assim antigamente. Sim. Eu peguei um pouco do antigamente também. Não tanto. Peguei. Mas era assim, a gente operava, eu cheguei a pegar a época que não tinha parafuso na coluna, era fio, arame. Então você é velhinho, é? No meu início lá na CD foi com cirurgia com fio de Luca, era um arame que você laçava a vértebra. Né? Fizemos muito isso, até 2002, 2003, fizemos bastante disso. Então, acontecia assim, você antigamente se fixava um pedaço da coluna. Eu tive alguns casos. Aí a criança que tem muita movimentação involuntária, espasticidade, assimetria e tal. Tem uma pergunta aí em relação à criança distônica. Teve uma pergunta aí que eu vi sobre criança distônica. Como que é o pós-operatório de criança com movimentação involuntária e tal. Isso, é verdade.
eu estou nessa linha. Isso. Às vezes acontecia de soltar pino, ou então a curvatura patológica, ela subia para outro nível. Existe isso ainda? Então, raramente, a É, gente, numa escoliose neuromuscular, faz uma artrodese seletiva, que seria um pedaço da coluna somente operado. Na é. grande maioria das vezes, toda a coluna ela é operada. Então, nessa situação, não tem como essa Como? deformidade ir para um outro local. Ah, tá certo. São exceções os casos onde você faz uma artrodese seletiva. Em geral, são nos casos onde uma criança tem uma escoliose semelhante à escoliose idiopática. E aí tem algumas Entendi. patologias específicas. Por exemplo, ataxia de Friedreich, né? São crianças com Hum, ataxia, mas que deambulam, tem uma incidência de é. 10 a 15% de escoliose, e quando Aham. desenvolve um padrão de escoliose muito semelhante à idiopática. E aí te dá a oportunidade de não necessita você fixar a pelve e fazer uma artrodese seletiva. Isso é uma coisa. A segunda é que hoje a fixação com os dispositivos que a gente tem é muito estável. É muito estável, né? Então, normalmente essa fixação, ela não necessita de uma imobilização pós-operatória, mesmo com as crianças distônicas, com movimentação involuntária, ou crianças, às vezes, muito espásticas. Às vezes, as mães, os pais ficam preocupados, mas vai soltar porque a criança se mexe demais, né? Não. A gente faz essa mesma cirurgia em crianças que andam, que vão fazer as coisas normalmente. Então, essa fixação ela é estável a ponto de não precisar de uma imobilização externa e de fazer com que a gente possa fazer uma mobilização precoce. Então, aquela história de operou, vai ficar na cama deitado um mês, hoje em dia não Não. existe. Operou, no dia seguinte está recostado ou sentado. Os que ficam em pé, 2 dias estão em pé andando, né? Então, a estabilidade que os mecanismos hoje nos dá em relação à fixação da coluna faz com que a gente não tenha grande preocupação com essas crianças distônicas, com movimentação involuntária ou muito espásticas. Naquele passado que a gente estava conversando, que era fio, isso era mais comum ocorrer. Em algumas situações, a gente até utilizava um colete no pós-operatório, porque a gente ficava com um receio realmente de haver algum tipo de quebra, alguma coisa assim. Não que quebra e soltura não possa ocorrer, é algo que pode ocorrer, né? A gente sabe até um osso que é muito mais duro do que propriamente a haste, um diâmetro muito maior, ele quebra, a haste pode quebrar. Porém, isso ocorre geralmente em uma fase mais tardia, quando a artrodese não é totalmente calcificada. Então, fica uma área de movimento que a gente chama de pseudoartrose. Isso pode levar a um estresse da haste e levar a uma quebra, né? Então, nós já respondemos aqui para essa pessoa que perguntou da criança distônica, né? Que ela Isso, e pode da ser mesma feita. coisa a Priscila perguntando agora de criança espástica, né? Exatamente. Tem uma pergunta do E... Fábio, que é um amigão meu, Você paciente, conhece o Fábio? Eu só um não pouquinho, conheço. quase nada. É. Ele Ele perguntou, pergunta ele da perguntou a idade, fez. respeito da idade que eu já tinha respondido e peso, que é uma coisa importante aí, né? Isso. Uhum. Para artrodese, de uma maneira geral, a gente usa peso de aproximadamente 20 quilos como uma paciente elegível para esse tipo de Ai, que cirurgia. delícia. Por quê? Porque a gente leva em consideração o volume sanguíneo dessa criança, né? Então, uma Uhum. criança de 20 quilos vai ter um volume sanguíneo de 1.600 ml. Então, você calculando uma perda, é um peso que a gente utiliza mais ou menos como parâmetro, tá? Nas crianças onde a gente faz o procedimento com sistema de crescimento, o peso acaba não sendo um fator relevante. Eu já fiz pacientes com 8 quilos, com 9 quilos, com 12 quilos, porque é uma cirurgia de menor porte e principalmente com menor sangramento. Nós temos uma criança em comum, né, que fez, né? Isso. Ah, ah, a mobilidade dessa criança fica comprometida?
Isso é uma pergunta extremamente frequente, porque a hora que você fala, vou fixar a coluna, você vou deixar a criança dura, né? Obviamente, você prende a coluna e você tira um pouco de mobilidade, né? Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Essa criança, essa deformidade dessa criança, ela vai progredir, tá? Vai entortar o tronco dessa criança e ela vai ficar rígida. Então, essa mobilidade, ela vai perder pela própria escoliose. Ela vai deixar de ter essa mobilidade pela própria escoliose. E uma vez essa escoliose estruturada, ou seja, rígida, te dificulta muito a questão da correção. Então, funcionalmente, se a gente for falar funcionalmente, por mais que a criança perca um pouco da mobilidade, a questão funcional de ter um tronco alinhado, uma qualidade respiratória, um bom equilíbrio, onde ela possa, por exemplo, liberar os membros superiores para alguma coisa, porque a escoliose fazia com que ela precisasse apoiar os braços para permanecer sentada. Se a gente for pôr numa balança, essa perda pequena da mobilidade é algo muito pequeno perto dos ganhos funcionais que ela vai ter com a correção. Se eu for mais grosseiro nessa análise, eu posso falar, é melhor uma coluna mais rígida reta do que uma coluna rígida torta, né? Com certeza. Só para ilustrar, alguns anos atrás, eu atendi uma moça paraplégica e ela foi desenvolvendo, era alta a lesão dela, ela era cadeirante, foi desenvolvendo uma simetria e aquela escoliose foi causando dor, mas foi uma coisa progressiva, né? Então, assim, o único parâmetro que tivemos na época era isso, né? Ela tinha ainda móvel a coluna e ela usava as rotações para fazer transferências, né? Então, é uma coisa que você tinha que acompanhar muito de perto, exatamente isso, né? Porque sim, entender a funcionalidade dessa criança no dia a dia. Exatamente. Né? Por exemplo, a função é muito importante. Se a criança faz transferência, por exemplo, dificilmente você vai fazer a correção da escoliose e a criança vai perder essa capacidade. Porém, quando você faz a correção da escoliose e fixa a pelve, ele não consegue mais ter um movimento de dissociação do tronco e da pelve, você tem que ter muito cuidado, porque ela pode perder. Da mesma forma, às vezes, crianças que andam e têm obliquidade pélvica e usam, às vezes, desse balanço pélvico para andar, para ganhar o equilíbrio. E uma hora que você trava essa pelve, você pode perder essa adaptação desse paciente. Então, criança com escoliose, com obliquidade pélvica deambuladora, você tem que avaliar muito bem se você vai fixar a pelve para corrigi-la ou não. Aí, pegando o gancho, essa pergunta sobre cirurgia indicada para adulto. Eu vi aqui, eu ia até responder. Sim, não existe isso. Passou da fase. Se for um paciente elegível, onde a gente veja possibilidade de melhora, a idade não é um fator impeditivo. O que ocorre é que quando você deixa para fazer essa cirurgia muito tardiamente, provavelmente você vai operar uma coluna num valor angular maior, né, mais grave no caso, e mais estruturada, mais rígida. Aí provavelmente você vai ter que fazer uma cirurgia de maior porte e talvez com um resultado aquém do que você poderia ter caso seja feito na idade adequada. Bom, a gente já está indo para os últimos 10 minutos, então vamos tentar responder as perguntas que ficaram. Eu tinha deixado para depois, mas era uma pergunta assim, se depois da cirurgia o paciente pode fazer TheraSuite. Eu vi também. Então, a exigência no TheraSuite, ela é alta, né? A demanda para o paciente, ela é alta. É uma atividade exaustiva que a criança trabalha por um período prolongado, muita mobilidade, né? Então, ela pode fazer, porém, a gente tem que ter uma segurança de que, no caso, a artrodese já esteja consolidada ali, né? Para não haver nenhum estresse sobre a fixação.
Uma vez consolidada a artrodese, não é mais a haste somente que está segurando a coluna naquela posição, e sim aquele enxerto. Tá? Então, é algo que pode ser feito no momento adequado. Normalmente, a gente orienta após os 6 meses da cirurgia. Obviamente que antes desse período, existem outros ganhos que ela vai ter que ter, outras adaptações para essa nova postura, com fisioterapia, com reabilitação, com exercícios específicos, né? Para depois passar para uma atividade com uma demanda um pouco maior, que seria o TheraSwitch. E aí o terapeuta vai fazer as adaptações necessárias para o processo da pessoa, porque Perfeito. Todo Tudo o processo tem o seu é individualizado. momento, né? Exatamente. Exato. E puxando aí essa dica, a mesma mamãe que perguntou anteriormente se pode haver algum ganho funcional na cirurgia. Ganhos funcionais? É. A cirurgia tem esse propósito. A cirurgia não tem... A indicação está longe de ser estética, né, Janice? Nesse caso das escolioses neuromusculares, sim, nós não o estamos falando de estética. visual, ele é um bônus, né? Ele é uma coisa a mais que vem de presente, mas a cirurgia é totalmente voltada para ganho funcional, seja ele motor, seja ele respiratório, seja ele digestivo, a cirurgia é feita para isso. Aí perguntaram aqui, a pessoa que acho que entrou depois, qual é o ângulo que você indicado para cirurgia? Você falou entre 45 e 50 graus. 50 graus, exato. Aí você vai ver qual a cirurgia, idade, tem outros parâmetros para serem analisados, mas de uma regra geral é isso aí, 45, 50. Também se o Teratog evita a escoliose, não evita, mas falamos sobre isso. Né? Isso. Tem o seu papel isso. preventivo, no sentido de ganhos funcionais, de equilíbrio, de tônus, né? De contenção, às vezes, de um colapso do tronco, mas ele não evita a escoliose. Qual é a sua opinião sobre o RPG para pacientes com escoliose? Então, o RPG é uma atividade que depende muito da colaboração do paciente, né, Janice? Eu não tenho, por rotina, utilizar o RPG com escoliose neuromuscular. Neuromuscular, exatamente. E lembrar que mesmo em outros tipos de escoliose, no caso, por exemplo, idiopática, a gente também não pode achar que o RPG vai evitar uma progressão. O RPG é um tipo de terapia que visa uma melhor postura, uma simetria muscular, um alinhamento articular e muscular mais apropriado. Porém, na contenção da escoliose, mesmo naquelas não neuromusculares, a gente sabe que tem a sua deficiência, não é o suficiente. Agora, nas escolioses neuromusculares, realmente eu não indico e não tenho nenhuma experiência. É muito difícil, porque você Até tem que manter uma postura, respirar. A colaboração. Mesmo que a criança tenha cognitivo, é muito difícil. Às vezes o controle, o corpo o controle motor delas tem uma certa dificuldade, né? A seletividade do movimento que eles não têm, e às vezes o RPG precisa disso. Então, é muito complicado, é muito difícil, né? Alguém perguntou do caso Dr. Diego. O do Diego. Não, é um paciente. Então você entendeu. Araxá, se eu não me engano. Eu sei, a mãe é Josiane, são os queridos. Ela mesmo que está aqui conosco. São os queridos, São de Araxá, se eu não me engano, não tenho certeza. Uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante é o máximo da cirurgia, perguntando se há um limite máximo, né? Máximo, agora Não tem, eu não gosto de pegar curvas acima de 100 graus, obviamente. Mas aí a gente tem que lançar a mão de recursos que, se a gente tivesse abordado isso
mais precocemente, talvez a gente não necessitaria, né? Então, cirurgias de alto valor angular, curvas geralmente acima, principalmente de 100 graus, já são curvas normalmente rígidas, que às vezes você não consegue uma correção através de uma única cirurgia, então você precisa, em algumas situações, fazer uma cirurgia por via anterior, né? Existem situações onde você tem a necessidade, para ganhar flexibilidade dessa deformidade, a instalação de halo na cabeça, aquele halo craniano que você faz uma tração. Então, esse paciente interna antes da cirurgia 2, 3, 4 semanas. Tem uma menina aí que está aí assistindo a gente, a Verônica, que é uma menina de Santa Catarina, ficou 45 dias com a gente internado antes da cirurgia, só tracionando, né, para depois fazer a cirurgia. Então, o ideal realmente é não deixar chegar a esse valor angular. Perguntaram sobre o método RTA, se você tem alguma experiência. Não tenho muita experiência, assim, realmente, do ponto de vista de terapias e reabilitação, acabo vendo mais, né, ou tendo mais contato com o pessoal voltado inicialmente lá atrás, mais com Bobert, com reabilitação agora com Therapy Suite e com outras situações. Mas não tenho muita experiência. Pela minha experiência com RTA, eu acho que para uma escoliose das que nós estamos conversando, não vejo muito resultado. Ele é excelente para trabalhar a musculatura abdominal, a torácica, trabalhar a caixa torácica, a parte respiratória. Com essas crianças é difícil, né, Janice? É difícil. Mais difícil. Alguém perguntou, nossa, vamos fazer mais 2 perguntas, depois qualquer coisa eu encaminho para você. Não. A natação, no meu caso, é indicado, doutor, é a Luísa Maia Arruda. Natação é indicado para todo mundo, para quem tem escoliose, para quem não tem, é um ótimo esporte que trabalha a parte motora, a parte muscular e o cardio também, a parte aeróbica, né? É um ótimo esporte, então é indicado para todo mundo. Agora, não podemos falar que a natação é uma atividade preventiva ou corretiva de deformidades na coluna. Isso não, tá? Para um paciente que tem uma questão postural envolvida, uma postura mais cifótica, um encurtamento de peitoral, você pode indicar no sentido postural, sem uma deformidade estruturada da coluna. Mas é um esporte que tem, mesmo naqueles pacientes que vão, por exemplo, fazer uma cirurgia ou que tem deformidade, ativa a musculatura do tronco, é uma atividade completa, né? Agora, não no sentido, não podemos criar uma expectativa que isso poderia resolver o problema de uma deformidade na coluna. Tem do Abrão uma pergunta sobre escoliose congênita. Escoliose congênita é quando a criança nasce com algum defeito na vértebra congênita. Quer dizer, má formação, né? Alguma má formação. As escolioses neuromusculares e as escolioses idiopáticas, por exemplo, a vértebra ela é formada normalmente. Ela tem a anatomia normal, né? Na congênita, não. Então, você pode ter uma vértebra formada pela metade, que é o mais comum, que a gente chama de hemivértebra. Você pode ter vértebras uma grudada à outra, que são barras que se formam entre uma vértebra e a outra. Vértebras acunhadas. E essas deformidades, elas são, muitas delas, têm uma evolução muito ruim. Porque elas aparecem logo após o nascimento e progridem muito rapidamente, porque elas têm um crescimento assimétrico da coluna. Então, se você tem uma vértebra, uma hemivértebra, você tem uma vértebra de um lado e do outro não tem. Então, o lado que você tem essa hemivértebra vai crescer mais rápido do que o outro lado. E essa coluna entorta. Então, normalmente, essas crianças desenvolvem deformidades importantes em baixa idade. E aí existem outros tipos de cirurgia, além do sistema de crescimento. No caso da hemivértebra, onde você faz a ressecção dessa hemivértebra, uma fixação curtinha, que normalmente a gente faz gosta pelo menos de fazer até os 4 anos de idade. Existem os sistemas de crescimento, existem aí outros tipos de cirurgia. Mas escoliose congênita é um capítulo à parte mesmo, né? Que não tem uma relação direta com o neuromuscular.
A última pergunta. Por que parece que a escoliose piora de uma hora para outra? Tem a ver com a fase de crescimento ou não tem explicação? Normalmente, a escoliose neuromuscular ela tem uma tendência a progredir mesmo fora da fase de crescimento, do estirão de crescimento, como é chamado, né? Tanto é que eu disse que normalmente essas escolioses, elas podem progredir mesmo após o crescimento, em crianças já adultas, onde já atingiram a maturidade esquelética. Agora, durante a fase de crescimento, essas escolioses, elas progridem rapidamente, né? Então, por isso que às vezes a gente se depara, um ano atrás não tinha nada e de repente apareceu. É aquela fase crítica do estirão, às vezes 10, 11, 12 anos. O caso da menina um pouquinho antes da menarca. Então, esse estirão faz com que essa progressão seja rápida. E também, quando essa progressão é rápida, ocorre também o aumento da questão rotacional. E aí forma a giba, e aquilo é mais visível. Então, às vezes, só tem o desvio lateral e a mãe, o cuidador, não percebe, mas a hora que começa a ter o componente rotacional e forma a gibosidade, que é aquela saliência. Isso é importante. A pessoa fala, não tinha isso desde há 6 meses atrás, não tinha, e de repente piorou muito rápido. Por isso, a necessidade do acompanhamento precoce, da avaliação, né? E que a gente possa abordar esse tipo de problema num estágio confortável, tanto para a gente como médico, para vocês como terapeutas e para o paciente, obviamente. É muito importante esse acompanhamento e a prevenção, né? Exato. Acompanhar a criança, o quadril, a coluna, são coisas que a gente tem que acompanhar. Porque a prevenção, quando a gente fala prevenção, todo mundo acha que é prevenção para não ter escoliose. E, na verdade, não é isso. É prevenção para a escoliose ter um comportamento mais lento, menos progressivo, onde a gente possa oferecer um tratamento na época adequada e não se deparar com situações que a gente se depara com frequência em crianças em estado crítico, escoliose acima de 100 graus, né? Que não receberam nenhum tipo de tratamento antes de que essa curva chegasse a esse ponto. Entendi. Tem uma última pergunta, eu não sei se vão cortar a gente, mas assim, qual é o equipamento de navegação para cirurgia de escoliose que está temporariamente na CB? Agora realmente é a última. É o O-Arm, né? É o O-Arm. É uma navegação onde você consegue, durante toda a cirurgia, na hora da fixação da coluna, onde você coloca lá os pininhos, né? Que são os parafusos pediculares, você consegue visualizar o posicionamento desse parafuso em tempo real, ou seja, a hora que você está colocando, e você consegue visualizar isso em 3 planos. Você consegue visualizar ele tanto no perfil quanto no AP, que é o frente e posterior, mas também no corte transverso, que a gente fala, que é o corte feito, por exemplo, numa tomografia, né? Então, hoje, nós conseguimos realizar a colocação desse parafuso e checar através do intensificador de imagem, que é o que todos os hospitais dispõem, em 2 planos. E esse O-Arm a gente consegue em 3 planos e consegue fazer essa visualização em tempo real, ou seja, quando você está colocando esse parafuso. Bom, então vamos encerrando, porque nosso tempo já passou. Você viu quanta gente, como você é querido, parabéns. Nós também somos fãs das suas cirurgias, de tudo. E obrigado. todo mundo agradeceu bastante, que foi esclarecedora. Nós, do Grau, te agradecemos muito o seu tempo. Eu que acho agradeço. que a melhor coisa é a gente poder compartilhar ideias e a gente divulgar conhecimento para que as pessoas sejam mais orientadas e mais confiantes no que tem que fazer pela frente, não é isso? Perfeito, perfeito. Janice, eu que agradeço o convite do Grau, o seu convite, né? Eu que agradeço. Terapeuta, assim como todas aí que eu conheci, que passaram por aí, né? Instituição Grau, que eu tenho um carinho imenso.
pelos pacientes daí também, vários deles que eu já tive a oportunidade de tratar. Só agradecer mesmo o convite a vocês aí, em especial a você, que é uma grande terapeuta, uma amiga e agora uma paciente. E sou paciente, Exato. Pois é. Sou paciente mais velhinha, mas tudo bem. Exato, exato. A minha paciente teimosa. Não, não fala isso, nós estamos ao vivo. Que opera e vai viajar. Tá bom. Tá bom, doutor Alexander, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Imagina, viu? que é isso. Um beijo a todos aí. Se tiver mais perguntas, eu te mando, tá? Combinado, Tchau, tchau. à disposição. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite para todos. Pronto. Ele ainda foi